Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a duas interessantes perguntas que foram feitas por você, internauta. A primeira, se a taxa Selic cair, as taxas dos títulos pré-fixados e IPCA cairão? Cuidado com a sua resposta. E a segunda, como ganhar mais de 100% no Tesouro Direto? Se você já entendeu que 2023 é o ano da renda fixa e eu tenho falado isso dia após dia, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal porque o vídeo já começou. E nesse vídeo eu tenho algo muito importante para falar para você no final. Eu desenvolvi aqui uma ferramenta totalmente diferenciada para você, investidor do Tesouro Direto. E eu vou te mostrar como você pode ter acesso a ela. Por isso, aguarde, assista para você compreender. Vamos lá, vamos responder então essas duas perguntas. A primeira delas, se a Selic cair, as taxas do IPCA, do pré-fixado cairão também? Vamos entender um pouco como é que é a composição desses dois títulos para você não se frustrar. Primeira questão, Tesouro Prefixado. Você que gosta de pré-fixado precisa saber que ele é muito mais volátil. O que significa isso? Como a composição da rentabilidade dele é baseada somente na taxa e a taxa é definida no momento da compra, depois que você comprou, aquela sua taxa está travada. Independe do que o mercado vai acontecer daí para frente, a sua taxa é a mesma. Só que como as taxas variam para quem vai comprar para frente, os preços ficam oscilando. De maneira que, se você comprou com aquela taxa e levou até o vencimento, é ela que você vai receber. Agora, se você quer vender antes, significa que você pode ter um ganho ou um prejuízo na marcação a mercado. E aqui eu quero trazer para você uma ferramenta que eu olho para tentar trazer mais para perto a questão da projeção das taxas para frente, que é a taxa de juros futuros. Toda vez que você quiser saber qual é os juros futuros, você digita aí na sua plataforma D de dado, I de igreja, 1, F de faca e o ano que você quer saber. Por exemplo, no Clube de Membros, eu tenho trazido a análise aí dos juros futuros de 2025, que é de janeiro de 2025. Mas eu vou mostrar para você aqui uma outra forma de você verificar isso, que é a taxa de juros para 2029. Cada ponto aí nesse gráfico é uma taxa média semanal. E o que você pode verificar aí é que essas taxas agora estão aí no intervalo. Veja que ela está tentando aí furar um suporte. Porque olha quantas vezes tocou os juros futuros 2029. Então você, pelos juros futuros, consegue imaginar qual é a taxa que pode estar lá na frente. E é essa taxa aqui, dos juros futuros de 2029, que define então a taxa do pré-fixado 2029. Então tá aí uma referência para você não se perder e entender a projeção em relação ao pré-fixado. Só que lembrando, se você compra com uma taxa alta e a taxa cai, significa que seu título valorizou. Então você tem que saber o momento adequado para comprar um pré-fixado, para não comprar com a taxa ruim e ter que segurar até o vencimento para não ter um grande prejuízo. E veja o que vem acontecendo aí no pré-fixado. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de março. Só que nos últimos 30 dias, a melhor taxa foi no dia 2 de março. Chegou a 13,64. E agora, essa taxa caiu bastante. Veja que nós tivemos uma queda de 60 pontos base aí em apenas aproximadamente 10 dias úteis. É uma queda muito considerável. E essa queda está acontecendo por quê? Essencialmente porque o mercado está dando aí um voto de confiança do novo governo em relação ao novo arcabouço fiscal e em relação às expectativas da reforma tributária, porque o governo já anunciou que está pronto e só falta divulgar essas novas regras. O mercado entendeu que isso é algo bem positivo e que a regra pode agradar aqui os investidores. Por essa razão, as taxas caíram. Então, elas caem quando nós temos aí uma redução do risco. Então, se o Brasil vai ser mais responsável, as taxas caem. O mercado não tem por que exigir mais prêmio. Mas o que eu quero que você grave aqui para você entender é o seguinte: o pré-fixado é muito volátil.
tanto para cima quanto para baixo, porque ele só tem aquela taxa e a taxa é definida no momento da compra. Só que você já sabe que além do pré-fixado, você tem a possibilidade também aí dos IPCAs. Então, será que eles vão cair também? O IPCA, você já sabe que a remuneração é diferente. Você tem a taxa pré-fixada, que você define no momento da compra, e você tem a inflação. Qual é a inflação? Da data da compra até a data da venda do seu título, ou então a data do resgate automático lá no vencimento. Então tem essas duas possibilidades. O que significa isso? Que o IPCA ele é menos volátil quando nós pegamos as mesmas datas de vencimento de um pré-fixado e de um IPCA. E eu vou te mostrar aqui. Em outras palavras, a variação não é tão intensa quando nós comparamos vencimentos semelhantes, porque você tem uma taxa que é pós-fixada, que é a inflação, e ela deriva, então, na medida que a inflação vai acontecendo. Entendido, então, esse aspecto, olha a diferença aqui em termos de variação da taxa. Qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu peguei o IPCA 2029 para comparar com o pré-fixado 29. Então, para você entender, o pré-fixado 29 vence em 1º de janeiro de 2029. Já o IPCA 2029, ele vence aí no dia 15 de maio de 29. Temos uma diferença de 4 meses e meio aproximadamente. Qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Veja, um IPCA, então, 2029, ele teria, então, no dia 3/3, a taxa de 6,21. Foi a taxa mais alta dos últimos 30 dias. E eu faço, então, aqui uma projeção da nossa inflação de 6,1, que é, em média, a inflação dos últimos 10 anos. Como nós estamos falando de juros compostos, não é somente você somar um pelo outro. Você precisa, então, utilizar a calculadora aqui e fazer o seguinte cálculo. Converte ele, então, para decimal e soma 1. Então, seria 1,0621. E multiplique, então, pela sua expectativa de inflação para o futuro, que no meu caso aí é 6,1. E aí você vai chegar, então, nesses 12,68 que eu estou te falando agora. Arredondando, 12,69, que é 12,6881. Muito bem, se você tiver, então, essa expectativa de inflação de 6,1% ao ano, em média, todos os anos até o vencimento, você vai ganhar 12,69% bruto. Só que você deve ter visto que o pré-fixado é um valor mais alto. Por que mais alto? Justamente pela taxa ser pré-fixada, você tem um prêmiozinho a mais. E aí você repara aqui que no IPCA, no dia 14/3, que é a data que eu gravo esse vídeo, a taxa está em 6,01. Repara que a queda não foi tão assintosa como a queda do pré-fixado. 6,21 apenas para 6,1. Se mantivermos a projeção de inflação de 6,1, a sua rentabilidade cai de 12,69 para 12,48. Se pegarmos aí, então, essa rentabilidade de 1, só para você entender, 1,1248 e elevarmos a 6 anos em juros compostos, ou seja, você levar até o vencimento esse título, multiplicando aqui, então, elevando, aliás, a 6, você teria um ganho aí, tirando 1, você teria um ganho de 102,51. 102% em 6 anos, se a inflação for de 6,1 e você pegar essa taxa próxima aí de 6%. Aí você vai me perguntar, essa taxa aí está razoável? Eu vou te mostrar agora o dado que saiu do leilão realizado também nessa data de hoje do Tesouro Direto. E o leilão já está precificando, então, essa taxa aí próxima de 6%. Veja que o leilão foi nessa data de hoje, 599,80 para 2028. É o que os grandes investidores estão projetando. Então a taxa, em tese, está correta. Mas aí você deve estar se perguntando, qual é a inflação esperada? Eu utilizo essa média dos últimos 10 anos, porque eu já vi que quando eu pego 5, 10, 15, gira entre 5,8 a 6,3 a inflação média. Eu adotei 6,1, que é a média dos últimos 10 anos. Mas se nós dividirmos, então, a taxa pré por essa expectativa de taxa aqui, nós vamos chegar na chamada inflação implícita de 6,63, ou seja, uma inflação bem alta quando comparamos, então, um título com o outro. Para finalizar aqui esse vídeo e dar a resposta final para você, só que antes, se você está entendendo a diferença do pré-fixado, do IPCA e a variação agora,
eu já te peço, dá aí um super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. E antes de te dar a resposta, eu lembro você que nós aqui na nossa página oficial www.vininvest.com.br temos 2 cursos. Se você quer aprender tudo sobre renda fixa, lucro máximo, lá você vai aprender sobre o Tesouro Direto, sobre marcação a mercado e ainda CDB, LCI, CRI e CRA. E aí você fica sendo aí um expert na renda fixa. Agora, se você quer somente Tesouro Direto, tá aí Segredos do Tesouro para você poder ter expectativa de ganhar 30% ao ano. www.vininvest.com.br. Voltando aqui para finalizar então essa apresentação. A pergunta é, quando as taxas caírem? O que eu disse para você é que o mercado vive de expectativa. Quando a taxa Selic cair, muito provavelmente o mercado já precificou isso. Aliás, pode ser que essas quedas que já começaram já estejam precificando, de certa forma, um pouco dessa queda da taxa Selic. Por que isso? Eu vou te mostrar 3 formas aqui de você consultar aí a projeção da taxa Selic. E olha, pouca gente dá esse beabá para você. A primeira forma é você tentar aí verificar qual é a taxa Selic para a próxima reunião. Basta você digitar aí no Google, opção de Copom B3. Vou repetir, hein? Opção de Copom B3. Você vai clicar no primeiro link e vai ver que a reunião de março, dia 22 de março, do Copom, o mercado está precificando 90% de chance de manutenção da taxa Selic em 13,75. Traduzindo para você, toda vez que esse mercado precifica 90% ou mais, eu diria que é praticamente certa essa decisão. Mas veja que para a reunião seguinte, 3 de maio, apenas 60% de chance. É bem verdade que essa data ainda está distante, são quase 2 meses pela frente, mas o mercado vem reduzindo essa possibilidade de manutenção. Então nós vamos acompanhando por aqui e você já pode acompanhar aí nesse curto período de tempo. Geralmente, para a próxima reunião, essa opção aí é quase infalível para você saber para onde vai a taxa Selic. Outra forma de você entender, mas aí mais para o médio e longo prazo, é você consultar o Boletim Focus. Olha lá na última linha, Selic, há 4 semanas que a pesquisa do Banco Central feita com as instituições financeiras está indicando que a mediana das expectativas está em 12,75. Então você entende que o mercado realmente está apostando numa queda da taxa Selic. Se não no curtíssimo prazo, na próxima reunião, talvez nas próximas nós comecemos a verificar esse movimento. E o que é então aqui ratificado por essa terceira opção que eu quero trazer para você, que é a playlist Leilão do Tesouro Nacional, que eu tenho aqui no canal. Vou repetir para você. Leilão do Tesouro Nacional. É uma playlist que semanalmente eu trago aqui atualização para você. E o vídeo da semana passada, ou seja, do leilão da semana passada, eu gravei ontem. Vou deixar aqui no alto, caso você não tenha assistido. E em resumo, o que nós temos lá? No leilão de pré-fixado, o mercado pagou aí, ou seja, aceitou comprar do Tesouro o vencimento de outubro de 2023, com a taxa de 3,31. Como há sempre um pequeno spread, nós podemos estimar aí que a taxa Selic implícita pode estar girando em 13% para outubro. Em outras palavras, ela está em 13,75. Até outubro, nós já teremos alguma queda aí nesse processo. Eu espero que você tenha entendido as 3 principais diferenças. Então, a resposta para você. Vamos lá. Respondendo à pergunta, se a Selic cair, as taxas dos IPCAs e dos pré-fixados também cairão? Veja, o mercado antecipa as expectativas. E a antecipação já pode estar acontecendo agora. Porque nós estamos verificando, primeiro, uma forte pressão política para que o Banco Central realize esse movimento. Segundo, ele não deve acontecer na próxima reunião, mas como o mercado traz a expectativa para cá, é provável que na próxima reunião nós já tenhamos algo nesse sentido. Então o mercado já pode estar antecipando esse movimento da queda. E aí, quando isso daí acontece, e se for de maneira sustentável, vou repetir de novo, se for uma queda sustentável, o que eu digo de uma queda sustentável? A taxa Selic realmente indique que vai continuar caindo, o pré-fixado, comparando a data de vencimento 29 com o IPCA,
pode trazer um ganho mais interessante para você, porque as taxas deles já estão apontando para quedas maiores. Só que isso eu falo sempre no curtíssimo prazo. Por que no curtíssimo prazo? Porque eu já falei para você que 2023 o mercado internacional está à deriva. E eu volto a repetir isso aqui para você. Se você não sabe disso, entre para o clube de membros e você vai ter acesso a mais de 30 vídeos específicos. E com essa novidade que eu quero trazer aqui para finalizar para você, está quase pronto o nosso dashboard. Nesse dashboard você vai poder consultar título a título quais serão as melhores taxas. Então veja, primeiramente você vai filtrar, você quer o IPCA com juros? Você quer o prefixado com juros? O principal, o IPCA, vai ter até o IGPM, que já saiu, caso você queira fazer marcação a mercado. E também teremos aqui a NTNB1, que é o Tesouro Renda Mais. Você vai poder filtrar pelo vencimento que você desejar e, além disso, escolher um intervalo de datas, caso você não queira o histórico total. E para facilitar, vai ter uma opção aqui embaixo que você vai poder colocar a sua taxa para saber se ela está boa ou ruim. Por exemplo, essa taxa de 6%, aqui indicou que a taxa está razoável. Nós vamos ter aqui intervalos de taxa. Então veja, entre 5,88 a 6,21, para esse título, a taxa estaria razoável. E aí você vai poder entender e ter essa ferramenta facilmente para utilizar aí e não ficar perdendo tempo com muitas análises. Por isso eu volto a dizer para você, você quer aprender de verdade? Na descrição do nosso vídeo tem os nossos cursos disponíveis para você, tanto de renda fixa, que fala sobre tudo de renda fixa, quanto o Tesouro Direto, os segredos do Tesouro, que é exclusivo sobre o Tesouro Direto. Não deixe ser enrolado nesse momento do mercado financeiro. As tensões estão aumentando e volto a dizer, 2023 vai ser um momento único nessa década na renda fixa. Meus amigos, eu desejo que vocês tenham um excelente dia. Que vocês estejam sempre na presença de Deus. E fica aí o convite. Você pode entrar para o clube de membros e fazer os cursos aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.